A Prefeitura de Sorocaba decide que as aulas presenciais na rede municipal de ensino somente vão retornar em 2021. As aulas presenciais. Vamos saber todos os detalhes ao vivo com o repórter Esdras Pereira. O Esdras, e as escolas particulares, depois a gente fala das estaduais, mas as particulares poderão retornar esse ano? Boa tarde, com você. Oi, Barazal, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Elas podem sim, viu, Barazal? A Prefeitura de Sorocaba publicou um decreto ontem à noite no Jornal do Município, final do dia, de ontem, informando sobre essa decisão. As escolas particulares podem voltar gradualmente e presencialmente a partir do dia 8 de setembro, desde que sigam todas as condições sanitárias previstas pelo Plano São Paulo. O próprio Estado de São Paulo já tinha anunciado há alguns dias que essa decisão ficaria... A autonomia seria das prefeituras, para decidir se as aulas voltavam ou não. Isso desde que a cidade estivesse há pelo menos 28 dias na fase amarela do Plano São Paulo. Eu estava dando uma lida, no decreto da prefeita Jaqueline Coutinho. Antes de entrar ao vivo aqui, eu separei alguns pontos importantes desse retorno das escolas particulares. Olha só. O retorno acontece em 3 etapas. Na etapa 1, a escola pode atender no máximo 35% da capacidade física. Na 2, 70% e na 3, claro, 100%. Feiras, palestras, seminários e outros eventos que reúnam muitas pessoas estão expressamente proibidos de acontecer nesse momento. Também é recomendável não utilizar as salas de professores, de reunião e de apoio. Se isso não for possível, que pelo menos os grupos que estiverem nessas salas sejam menores. Aí agora um outro ponto importante, as bibliotecas elas podem ser abertas desde que haja o distanciamento e deve ser separada uma estante específica para recebimento dos livros. Esse livro que é recebido sempre deve ser recebido com luvas e não deve ser devolvido. Aliás, não deve ser emprestado novamente nos próximos 5 dias seguintes. No 6º dia, esse livro deve passar por uma higienização com álcool 70%. Os ambientes das escolas também devem ser higienizados com frequência e todos que entrarem na escola devem ter a temperatura medida. Então, esse é o panorama das escolas particulares, mas ontem à noite, também nesse decreto, uma outra decisão importante, viu, Barazal? Tá, Oi. deixa antes de você falar, porque você não falou ainda das municipais, não é? Você já vai falar das escolas municipais e também das estaduais. Antes, só para concluir essa questão das escolas particulares. O decreto, para que fique bem claro, o decreto está dizendo que pode retornar a partir de 8 de setembro, portanto, terça-feira, se aproxima a outra, desde que atenda ao Plano São Paulo. E o Plano São Paulo, não é só isso que você falou, tem essa questão que você falou também, de que tem uma série de delimitações. Tem essa determinação de só retornar se tiver 28 dias na fase amarela, e vai estar, porque a cidade hoje está com 21 dias, dia 8 já vai completar os 28 dias, então poderá retornar. Só que no decreto está dizendo que é para respeitar o Plano São Paulo. Você falou aí que é para respeitar as regras de segurança sanitária, etc. Mas no Plano São Paulo tem uma nova determinação dizendo que, a partir do dia 8, só aulas de reforço, ou não? Então não é voltar presencial como um todo a partir do dia 8, entendeu? Sim. Pelo menos é isso que diz o Plano São Paulo, não é? Até essa primeira etapa com 35% da capacidade física é justamente por isso. Voltam primeiro os alunos que têm um pouco mais de dificuldades, de aprendizagem e tal, para depois começar esse círculo e aumentando a porcentagem da capacidade física. Mas o Plano São Paulo diz nesse primeiro momento, porque o Plano São Paulo diz que a retomada da aula presencial, independente do percentual, é a partir de outubro. Isso. A partir do dia 8, aulas de reforço e atividades para o início de retomada escolar. Então não é, dia 8 agora todo mundo pode voltar às aulas particulares. Não é isso. A prefeita Jaqueline Coutinho baixou o decreto a partir do dia 8, desde que respeitado o Plano São Paulo. E o Plano São Paulo diz isso. Agora, cada escola vai decidir como é que vai fazer. E tem até um outro ponto importante, Barazal.
A Secretaria da Educação pede que as escolas façam uma consulta, uma espécie de pesquisa com os pais. Se de repente a maioria dos pais, né, das escolas particulares acharem que não é o momento de voltar, a escola não volta. Então tudo depende nesse momento. Eu acho que mais do que qualquer decreto, qualquer tipo de informação que vá circulando, o bom senso deve prevalecer nesse momento. É verdade. E aí a gente então tem que completar com as escolas estaduais e depois você pode falar também, claro, é preciso falar do decreto municipal. Afinal de contas, é em Sorocaba, escolas municipais de forma presencial só em 2021. Fala, Edson. Isso. No decreto de ontem, a Jaqueline Coutinho também fala da situação das escolas estaduais e municipais. Eu começo pelas estaduais. Ela também autoriza esse retorno presencial e gradual a partir do dia 8 de setembro, com as aulas de recuperação. Também desde que sejam seguidos todos os protocolos sanitários, mas ela dá a responsabilidade da decisão final para a Diretoria de Ensino de Sorocaba. Então, a Diretoria de Ensino de Sorocaba é quem vai dar o pontapé inicial, vai falar, vai começar ou não vai. Então, tá nas mãos da Diretoria de Ensino de Sorocaba. Quanto às aulas da rede municipal, a prefeita Jaqueline Coutinho decidiu que não voltam de maneira gradual e nem presencial neste ano, então continuam pelo menos até o fim do ano nas aulas virtuais. Segundo a Secretaria da Educação, a decisão foi tomada depois de uma pesquisa de interesse ser feita com pais e responsáveis por alunos aqui em Sorocaba. Teriam sido ouvidos mais de 30 mil pais e responsáveis e eles sinalizaram, quase 85% desses pais sinalizaram que não querem o retorno das aulas para esse ano de maneira presencial. Portanto, só para a gente fazer o resumo da ópera da educação aqui, particulares podem voltar no dia 8 de setembro, estaduais também e as municipais só no ano que vem. Muito bem. E é claro que vai caber aos pais a decisão se, no caso de escolas particulares e estaduais, se vão levar os filhos, pelo menos num primeiro momento, para a escola. Mas é claro que a escola não vai cobrar a presença, essas coisas, pelo menos no começo. A gente não imagina que vai dar falta porque não compareceu. Eu acho que não. E o que chama a atenção, viu, Esther, para terminar, como é que será a avaliação, né, de avanço, de série, nas escolas municipais, por exemplo? Vai reprovar um aluno? Que tipo de avaliação vai dar? Pois então, né? É uma coisa complicada, porque a decisão, acertada ou não, enfim, se você concorda ou não, ela precisa ser tomada. Então, e a Prefeitura de Sorocaba, em termos das escolas municipais, ela teve uma base, como você falou, dessa pesquisa. E entende que tem que ser o ano que vem. Tudo bem. E as aulas continuam de forma virtual. Tudo bem também. Mas como é que vai ser a avaliação desses alunos? Então, é uma coisa que é difícil mesmo, né? Sim. É como eu disse no meio desse link aqui, né? Eu acho que, mais do que nunca, deve prevalecer o bom senso. Se a criança avança ou não, a escola decide, mas que tenha pelo menos mais um ano de aprendizagem, né? Porque eu estava até conversando com o nosso repórter cinematográfico aqui, o Sérgio Sakaemura, antes da gente entrar ao vivo, e a gente estava falando, é muito diferente, muito difícil para a criança ter essa aprendizagem EAD. É diferente da gente, de repente, fazer uma faculdade EAD, Sim. né? Mas a criança está numa fase de desenvolvimento, Sim. então é complicado. Mas acabou acontecendo com esse coronavírus, então que no ano que vem a Prefeitura de Sorocaba pense numa maneira de tocar o ano letivo de 2021, pensando também em reforço escolar, lembrando as matérias de 2020. De repente é possível fazer isso.